Muito bom, muito bom. E dando continuidade, então, à nossa programação, lembrando, né, que o Tavares o El já colocou aí no chat para vocês, nós temos um cadastro, que esse cadastro prévio está sendo solicitado para a gente poder enviar para vocês que estão participando 2 e-books, um e-book que trata do letramento digital, introdução ao universo digital e outros dilemas, e um e-book muito bacana que nós conseguimos reunir mais de 219 links de aplicativos, games, plataformas para o ensino conectado. E aí quem é professor, quem é educador, pode fazer uso desses links. São links que alguns são gratuitos, outros são pagos, mas que dá para aproveitar bastante esse conhecimento e obter mais letramento também para podermos utilizar no dia a dia. Nós já estamos aqui com o Lauro Michelin, que agradeço muito estar conosco nesta tarde, dentro Meu do prazer. nosso 10º Enex. Eu vou apresentá-lo e, na sequência, o Lauro vai conversar com a gente aí sobre um tema bastante importante, que a gente sempre trata, a gente sempre fala, e muitas vezes a gente tem muita dúvida no uso e como usar todos esses recursos. O Lauro Carlos Michelin, ele é CEO da L+M, construtor pela Escola Técnica Federal de São Paulo, arquiteto pela FAU da USP, PhD pela Universidade de Bristol, na Inglaterra, design e gestão de empreendimentos de saúde. Ele é pai do Thomas e é avô da Manuela, que deve ser uma graça só pelo nome, os dois. O Lauro vai falar conosco sobre aceleração da eficiência sistêmica e conteúdos digitais e games. Veja que é um assunto que nós ficamos sempre antenados, principalmente nós somos da área de educação corporativa e a área da educação formal, e nós vamos aprender mais um pouquinho aqui com o Lauro. Lauro, a palavra é tua, fique à vontade. Obrigado, Raquel. Obrigado, senhores, obrigado aos ouvintes, todos que nos veem agora. Eu vou fazer uso de uma apresentação, se vocês me permitirem, e essa apresentação, vocês daqui a pouquinho eu vou começar a ver por aí, vocês devem estar vendo já. Queria só a confirmação, como eu sou velhinho, Raquel, tenho 60 anos, queria só saber se vocês estão vendo a minha apresentação. Perfeita. Ótimo, então tá bom. Pessoal, a gente vai falar um pouquinho sobre esses temas, da apresentação toda que a Raquel fez de mim, realmente a que eu mais me orgulho é de ser pai do Tomás e avô da Manuela. Eu acho que eu poderia fazer uma rápida introdução, muito já se disse sobre a pandemia, inclusive nesse fórum, mas eu queria fazer uma introdução muito rápida, comentando com vocês que eu acho que tem 2 boas novas na pandemia. Tem a vacina, que vai chegar e, em algum momento dos próximos 12 meses, talvez dar imunização para todo mundo, no mundo inteiro. Todos os 7 bilhões e 800 milhões de habitantes ansiam, têm uma ansiedade da chegada da vacina. Eu acho que a outra boa nova, Raquel e demais, é a saudade do abraço. Eu acho que essa saudade que todos nós temos e que a pandemia acabou aumentando o desejo humano, né, que é de muitos seres humanos, de terem o contato com o outro, talvez seja a saudade do abraço uma das saídas para a nossa iluminação e definitivamente para colocar em perspectiva uma série de temas que nós deveríamos ter em perspectiva sempre. Eu vou fazer um rápido comentário. Raquel, você só me confirma, eu terei 35 minutos ainda para conversar, está correto? Isso. Perfeito. Então, assim, eu vou bater uma bolinha com vocês, falando um pouco sobre, primeiro, o território da saúde. Quando eu falo sobre o território, é dar um rápido sobrevoo sobre esse território, com essas estrelas todas por aí que eu coloco, tentando representar nas estrelas as redes de atendimento compostas por presença dos usuários nos aplicativos e tendo contato com os cuidadores da saúde através da telemedicina. Os pontos de encontro não são só virtuais, apesar da pandemia ter trazido toda essa revolução impressionante num prazo tão curto do contato do ser humano com os meios digitais. A gente está falando sobre ter contatos com as redes de atendimento quando queremos avaliar se algo vai bem ou estamos cuidando da saúde nos médicos, nos consultórios médicos, nas unidades das equipes da saúde da família, nas UPAs.
Quando algo não vai tão bem e a gente quer resposta mais rápida, estamos com medo de algo, vamos aos pronto atendimentos, aqueles que têm sorte de ter medicina privada, ou as UPAs, aqueles que têm que ficar atendendo pelo sistema público de saúde. Nós temos a ida, claro, aos centros de diagnóstico, aos hospitais de todos os tipos, hospitais de retaguarda, aqueles que têm sorte conseguem pagar senior living e cuidados com o idoso, aqueles que atravessam a jornada na morte, para a morte digna, conseguem serviços de cuidados paliativos. Então, o setor e a rede de atendimento ela é muito extensa, cheia de camadas de complexidade, existem as unidades de diálise, as unidades de quimioterapia para o tratamento do câncer e assim por diante. Nesse momento, a gente está falando sobre um agigantamento da propriedade dos sistemas de saúde. Você vê grandes gigantes da saúde fazendo a trilha dos elefantes, né? Todo mundo tem ouvido aí e visto nos jornais o interesse que o setor passou a provocar nos últimos 10, 15 anos em fundos de private equity, e quando esses fundos, obviamente, passam a entrar no setor, várias coisas boas acontecem, levanta a régua da gestão. Se eu levanto a régua da gestão, eu posso aumentar a eficiência sistêmica, que vai fazer os sistemas de saúde, por um lado, talvez ficarem com um custo mais justo, um custo melhor, e isso pode aumentar o acesso das pessoas ao sistema. Tem os lados que podem ser vistos como negativos, e sem uma discussão ideológica, já tem que falando que há empresas que colocam a vida na frente do dinheiro, há empresas que colocam menos a vida na frente do dinheiro. Mas essa é uma discussão muito longa. Nós estamos vivendo também um modelo de remuneração que eu chamo de zumbi, que é um modelo de serviços pagos conforme uma conta apresentada. Eu brinco que esse é o modelo zumbi, o retorno da serra elétrica, porque, de verdade, há muitos anos se fala sobre a transformação desse modelo e parece que agora vai, com a pandemia principalmente, que trouxe uma crise enorme para a rede de atendimento privada, porque, num primeiro momento, a mensagem foi, na minha opinião, errada, e todo mundo passou a falar fique em casa, fique em casa, fique em casa. E as pessoas ficaram. E quando ficam em casa, o dinheiro não flui das operadoras, que todos aqueles que têm sorte pagam, e as operadoras não passaram o dinheiro para as redes de atendimento, porque não houve atendimento, houve procrastinação de atendimento, e agora é que o atendimento está começando a ser normalizado. E esse é um dos motivos pelos quais você começa a ouvir falar que no setor privado, os leitos passam a ter uma ocupação maior. Não é porque a Covid somente está tendo uma outra onda, é porque agora as pessoas do setor privado criaram o juízo e se prepararam e estão atendendo os serviços que deveriam estar atendendo sempre, que são para os pacientes que não têm Covid, porque, afinal de contas, a natureza das organizações de saúde é serem seguras para todos os seus usuários. Aí nós estamos falando sobre uma transformação nas cidades, que é uma transformação importante. As questões de mobilidade estão sendo discutidas cada vez mais. De novo, a pressão da pandemia e as coisas boas que a pandemia trouxe, que é de dar uma limpada no ar, talvez os rios também tenham ficado mais limpos. E é claro que a matriz de energia está em transição. A gente começa a ouvir falar em usinas fotovoltaicas tocando operações imensas. Nós, L+M, implantamos uma usina fotovoltaica no Centro-Oeste para um hospital, foi a primeira usina fotovoltaica implantada no Centro-Oeste no ano passado. E, finalmente, na microgestão de saúde, o setor está passando por transformações. As técnicas de gestão e abordagens, que são muito velhinhas na indústria e no varejo, né, chegaram na saúde. Então, todo mundo está falando em desengordurar processos, né, o Lean, finalmente, está sendo festejado na saúde, Six Sigma passa a ser um tema na saúde, na microgestão, todo mundo passa a falar da experiência do usuário, né? Bom, nós estamos falando de um setor que tem uma grana impressionante, né? Quase 10% do nosso PIB, mesmo que o nosso PIB tenha sido
desestruturado na Covid, mas nós estamos falando sobre uma grana federal, literalmente, mas não quer dizer que o governo esteja gastando mais que a iniciativa privada. As famílias põem dinheiro no governo para os impostos alimentarem as políticas públicas no federal, estadual e municipal, e isso representa 294 bilhões de dinheiros, e a gente está falando sobre 368 bilhões e 700 que as famílias colocam nas operadoras de planos de saúde e que também irrigam redes de atendimento, irrigam as farmacêuticas. Então, é mais dinheiro privado que público. Mas um tema geral, Raquel, é que a gente está falando sobre um número de empregos na cadeia direta de valor da saúde muito impressionante, são mais de 5 milhões de empregos diretos. Nós estamos falando sobre, nos Estados Unidos, 2017, por exemplo, isso 5 milhões de empregos no Brasil, tá? Mas nos Estados Unidos, em 2017, a gente teve a primeira vez que a cadeia de valor da saúde passou a empregar na cadeia de valor mais do que qualquer outra indústria e segmento. A cadeia de valor é realmente muito grande. Agora, por que a gente usa organizações de saúde? Basicamente, usamos por amor ao próximo, né? Nós estamos falando sobre ajudar um bebê a nascer, visitar uma pessoa internada, estamos falando sobre, às vezes, usar por amor próprio ou por medo, né? Vamos fazer uma consulta, porque alguma coisa pode não estar bem comigo, eu quero me cuidar, vou fazer exames preventivos, quando algo não funciona bem e para trabalhar. Esses são os motivos de usarmos aquela rede que eu já mostrei. Todos nós, Raquel e demais, todos nós queremos o melhor estado possível de bem-estar. Quando a gente fala sobre o MEPOB, esse acrônimo, né, um acrônimo que honra um pouco a minha linhagem, aí, que eu tenho um monte de italiano, né, na família, e um pouco de português e um pouco de francês, eu estou falando sobre todo mundo que quer MEPOB, que tem o melhor estado possível de bem-estar. As pessoas, no final, nessa hora, se lembram da herança genética, né? Na hora que eu me enfrento com a dificuldade de saúde, eu começo a lembrar, bom, mas eu tenho uma genética aqui na minha família, eu tenho uns problemas de saúde que eu não devia estar fazendo, né, descuidar da minha atitude do que bebo, do que como, se estou na vida para destruir ou para construir, como é que são os meus relacionamentos, se eu fico raivoso muito rápido, com o quê, como é que eu dou valor ao dinheiro. E, finalmente, quando a gente se encontra com as organizações da saúde, na busca do MEPOB, é muito comum as pessoas lembrarem do invisível, né? Lembrarem daquele que é, para aqueles que acreditam, lembrar de Deus. E aí, essa faixa que eu coloco de figuras, numa faixa azul escura, do nascimento até o final da linha material, da vida material, até a morte, a gente tem aí um monte de personagens, né, que querem desfrutar do MEPOB em todos os ciclos da vida. As pessoas querem, claro, quando você passa a ter consciência, né, de si, as pessoas, nós cuidamos daqueles que ainda não têm consciência de si, na ponta do nascimento e da primeira infância, ou na ponta da velhice, que já não dá mais condição, às vezes, de cognição de si mesmo. Todo mundo, no final do dia, quer essa faixa do melhor estado possível de bem-estar. Raquel, você sabe que esse abdômen, por exemplo, eu sempre faço essa piada, é o abdômen do Paul Newman, né? Eu não posso levantar aqui a minha camisa, porque vão me acusar de coisas horrorosas, né? Falar que eu estou querendo mostrar na web, mas é um abdômen que eu busco nessa encarnação ficar assim. Não vai rolar, provavelmente, nessa encarnação, mas é um abdômen desse. O Paul Newman queria MEPOB, queria o melhor estado possível de bem-estar, bens a Deus, né? A dona Gisele, que é MEPOB, o Neymar, que é MEPOB, o Stephen Hawking, quando faleceu, e quando ele caiu doente, ele queria MEPOB. A pessoa que mora na favela da Rocinha, que é MEPOB. Quando o Neymar teve aquela fraturinha, foi para Belo Horizonte se cuidar, uma fratura no dedinho, ele falava para a namorada dele, sai daí, eu quero voltar a jogar futebol, porque o melhor estado possível de bem-estar do Neymar era jogar futebol, né? O Stephen Hawking representa, para ele é um bom representante, querendo voltar à cadeira de roda, né, um pouco antes de falecer, em 2018, ele queria voltar à cadeira de roda, porque para ele MEPOB era aquilo. O melhor estado possível de bem-estar para ele era a cadeira de roda. E eu queria só lembrar nesse assunto, porque tempo, quando você está dentro de uma organização de saúde,
o tempo é relativo para cada um de nós, né? O tempo, quando você está com dor, e 15 segundos de dor é muito. 15 segundos numa atividade de desfrute agradável, nada. Então, quando a gente está falando sobre essas coisas, de buscar o melhor estado possível de bem-estar, nós todos estamos falando sobre valor para o paciente. Aquela famosa equação que gente bacana, como o Gonzalo Vecina, com o Dr. Paulo Chap e outros tão brilhantes quanto, falam sobre valor na equação, pertinência do cuidado, o medicão prescrever algo pertinente, fazer a cirurgia de joelho, fazer a troca da cabeça de fêmur, fazer qualquer procedimento indicado pelo médico como pertinente. Mas a equação também tem que ser multiplicada. A pertinência não tem meio, né? Ou é zero pertinente, não é pertinente, aí destrói a equação inteira, ou ela é 1, é pertinente. Não existe metade, nem 0,8, nem 0,2. Só que tem que ser multiplicado pelo desfecho que todos nós queremos, né? A gente quer ficar no melhor estado possível de bem-estar, esse é o desfecho, e a experiência que vivemos. Dividido tudo isso pelo desperdício. Eu acho, no final, Raquel, que a gente tem que só lembrar que quando a gente lembra dessa equação de valor, é bem provável que a gente tenha que citar Fernando Pessoa, né? Ele falou aquela famosa frase que em 2023 vai fazer 100 anos, né, em Portugal, na crise portuguesa, crise nos aspectos ético, político e moral, né? Se nós temos que falar em valor ainda, Raquel, no ambiente da saúde, desta forma, pertinência de ato médico, pertinência do ato da enfermagem, experiência do paciente, é que nós extraviamos a tal ponto que a gente deve estar no bom caminho. Bom, mas isso tudo para introduzir nesses 10 minutinhos, a primeira conversa sobre eficiência sistêmica e para a conversa sobre capacitação com conteúdos digitais, para buscar essa eficiência que é construída de ingredientes. Esses ingredientes, estamos falando sobre outro acrônimo, né, da minha linhagem italiana, né, parece um biscoito, nome de biscoito napolitano, que é o PPROCUT, né? Pessoas, processos, os cubos componentes do edifício e as tecnologias. Acontece que esses ingredientes não têm combustão natural e não têm química natural. Eles precisam, para esse biscoito acontecer e ser agradável para a saúde, eles precisam de gestão. Há processos bem complexos na área da saúde e atitudes muito mais complexas que os processos que você precisa organizar e capacitar pessoas para que eles ocorram. Não tem combustão espontânea. Tem processos focados na solução do mau funcionamento do corpo e da mente, e tem processos focados, obviamente, no acolhimento dos usuários. Nos modelos, Raquel, convencionais de redesenho de processos, a gente está falando sobre aqueles famosos modelinhos, né, que falam sobre o que tem gordura, o que não tem, tira o que não tem gordura, e todo mundo passa a usar os fluxogramas. Pessoal de design thinking, né? Eu sou um designer de formação, né? Minha formação é arquitetura e design na USP, e planejamento urbano. Depois é que eu caí na saúde, me apaixonando pelo setor. Mas os designers e os design thinkers, que têm o setup mental para resolver problema com a mentalidade de designer, a gente gastou um monte de post-it aí recentemente, né? Fazendo grandes trabalhos e reuniões em equipe. Mas no final do dia, pessoal, o que eu acho bem desafiador, o desafio principal, é em tempos de minutos espremidos, de grandes complexidades, de mudanças impressionantes tecnológicas e de grande confusão sobre o propósito das organizações, os métodos convencionais, esses que eu acabei de mostrar, exigem grandes níveis de abstração e imaginação das equipes. E o mais difícil, na minha visão, é as equipes olharem a vida em movimento num futuro sonhado, onde eu vou buscar a interação de visualização das pessoas se mexendo, dos processos, dos cubos que abrigam a nós todos nos ciclos de tempo. A primeira coisa que a gente, então, provoca, e aqui não tem nenhuma visão de que nós estejamos certos, e eu não quero ter razão, eu quero ser feliz, né?
A ideia é assim, primeira coisa é compreender os usuários, né? Construir os personagens, esse é o básico do básico, para que a gente possa entrar numa zona de capacitação. E aí fazer os workshops de design de serviços no ambiente de descrever as personas que vão usar não só os pacientes e familiares, mas, é claro, todos os cuidadores. E essas personas agora têm que ser visualizadas. Então, nós defendemos um jogo que é de visualização das pessoas cuidadoras e pacientes nos layouts, os processos serem transportados para os layouts e demonstrados em pontos de encontro, facilitando a compreensão de absolutamente todo mundo. Aí você começa a discutir quem faz a entrega da medicação na beira do posto de enfermagem para que a enfermagem não gaste tempo fazendo um processamento no posto que o pessoal da farmácia poderia fazer, talvez deixando a enfermagem concentrada naquilo que ela realmente deveria fazer. O que é que cada um faz nas entregas da organização e no sistema de trabalho? Então, essas visualizações, usando os espaguetinhos, usando numerologia nos pontos de encontro, passam a facilitar, segundo a nossa experiência nos últimos 6 anos, facilitar que as equipes enxerguem, inclusive, os processos no futuro sonhado. E o futuro sonhado é amanhã de manhã, pessoal. Eu tenho uma mudança para fazer em processo em atitude, chamar as pessoas para falar sobre essas mudanças com um grande grau de abstração em processos fluxogramas é muito difícil. E o que a gente recomenda é começar a tangibilizar processos de trabalho em cima de layouts, em cima de uma visualização que permita uma discussão sobre os pontos de encontro. Olha, aqui no pré-operatório a gente tem que agir desta forma. Não adianta só mostrar um monte de fluxogramas intangíveis. E aí a história começa a ficar mais interessante, porque as pessoas passam a ter um pouquinho mais de instrumentos para visualizar os possíveis locais e gargalos e locais de experiência e pontos de encontro dos usuários, controles de acesso, tudo que for necessário para a organização entregar aquilo que ela decidiu entregar. Essa visão que vocês estão tendo, espero, Raquel, se você puder só me dizer se está todo mundo vendo esse bonequinho simpático se mexendo. Sim, sim. Ótimo. Esse bonequinho está fazendo uma trilha de demonstração bastante simplificada dentro de uma visão que agora já existe, já é existente, não é o projeto, de um centro cirúrgico ambulatorial, mostrando simplificadamente, num vídeo acelerado, os pontos de encontro de uma organização com os seus usuários de um hospital-dia, um hospital que faz cirurgias de rápido turnover. E aí, claro, cada número que está aparecendo aí vai sendo o momento de eu escrever scripts, cuidados do cubo espaço. E quando a gente começa a fazer isso, começa a ser possível, nesses criação de conteúdos, eu tenho autorização do querido São Cristóvão Saúde, o grande Valdir Ventura, que é um engenheiro de produção incrível, que está na saúde há mais de 12 anos, fazendo transformações no setor, olhando para a engenharia de produção, humanizando essa engenharia, trazendo a engenharia para um patamar de propósito muito interessante. Então, você passa a medir os impactos das entregas destes processos, começa a medir gargalo, opa, no layout atual, se eu não mudar, seja discurso no encontro da pessoa com o cadastro, seja uma tecnologia de controle de acesso, uma catraca, se eu não mudar o desempenho do elevador, se eu não mudar o treinamento das pessoas que vão fazer o encontro inicial com o usuário, eu vou ter coisas bastante desagradáveis acontecendo. E essa medição das entregas da eficiência global passa a ter repercussões interessantes em dimensionamento de quadro de pessoal, em horas economizadas para a enfermagem fazer coisas que ela deveria fazer e não atividades que não deveria. Eu falo tanto da enfermagem, basicamente, porque 50% aproximadamente da folha de um hospital de pequeno porte e até do de grande porte é 50% enfermagem.
E aí você começa a fazer brincadeiras como essa. Então, olha, se às 6h45 da manhã, com este layout atual, com essa quantidade de pessoas na recepção, com esse workload de aqui é um centro de consultas, pilates, fisioterapia e reabilitação, se todo mundo que está previsto no agendamento vai chegar na hora, 6h45 vai ter uma galera entupida na entrada. E aí começa com esse exagero de mostrar o número certo de bonequinhos de cada cor. E esses bonequinhos indo para todas as áreas desse centro de atendimento, você começa a antecipar problemas e começa a falar, então, galera, na simulação dá para começar a ver que é necessário mudar isso, isso e aquilo. E aí essa simulação vai passar a facilitar, enxergar processos, a integrar com tecnologia, sei lá, eu vou usar um aplicativo de gestão de casos para que uma pessoa que vai chegando num PA possa entender o que ela tem e se comunicar com a organização. Isso tem tecnologia de um monte já disponível, né? Você vai integrar a visão da gestão do agendamento. No caso de um PA não tem agendamento, o agendamento do PA não existe, eu vou chegando. Só que se eu me comunicar com a organização através de aplicativos como esse, vai ter um impacto, por exemplo, na capacitação, vai ter um impacto no tamanho da recepção, vai ter um impacto no número de cadeiras que a gente vai colocar para a recepção, já que eu estou começando a ter condição de fazer uma antevisão do workload de trabalho. Então, essa integração passa a nos permitir, olhando todos os processos, olhando o que vai acontecer no futuro sonhado, dá para começar agora a fazer a escolha, porque ninguém muda tudo de um dia para outro, dê um grande olhar e uma grande vislumbrada nos processos que são os mais críticos para a segurança, para a experiência e para o custo do paciente e da operação. Bom, vamos colocar energia na transformação, por exemplo, de uma cultura, para que a gente possa começar a rever a capacitação do quadro de pessoal, medir a produtividade, que às vezes é um tabu enorme na área da saúde. E aí você começa a capacitar para mudanças, né? Porque os manuais dão esse soninho, né? Que os ursos desfrutam aí, né? O manual convencional, ele não cola mais, as pessoas não usam. E aí a ideia é justamente provocar, e a gente tem tido experiências muito interessantes nos últimos 4 anos, nós e a Hospitalidade, a Animais em Hospitalidade, tem feito trabalhos de capacitação com conteúdo digital e jogos misturados com as teatralizações presenciais. Na saúde, é sonho falar que toda a capacitação vai ser digital e telepresencial. Isso não vai acontecer porque tem uma série de atividades onde a teatralização é necessária. E, na saúde, a gente tem, obviamente, a necessidade de teatralizar porque o contato com o paciente muitas vezes ele é físico e nós temos a obrigação de sermos seguros para todo mundo. Esses conteúdos digitais aí a gente faz sem nenhum segredo, são ciclos curtos de treinamento, pega um capítulo, Raquel, do Dostoiévski para treinar todo mundo, você vai dividir aquele capítulo de 3 horas para ler o capítulo do Dostoiévski, no manualzão da qualidade, você divide esse capítulo em trilhas de aprendizado de até 12 minutos. Faz essa divisão de uma forma que as pessoas possam, aquele storytelling que eu já mostrei ali há pouco com o próprio... Esse aqui é uma rapidinha, né? Mas esse trabalho é um trabalho que passa a ter, por exemplo, uma configuração de, quero treinar cirurgia segura, quero fazer com que as pessoas aprendam os 52 grandes passos de uma cirurgia segura. Você passa a fazer isso de uma maneira estruturada para que haja possibilidade das pessoas não dependerem mais somente do manual, né? E aí, com isso feito, a gente passa a fazer testes de conhecimento, né? Testes de games. Será que a pessoa aprendeu mesmo? Aí eu vou pedir licença, pessoal, porque esse jogo, esse gamezinho, provavelmente vai sair sem o som. Eu já falei, né? Como eu sou velhinho, eu não consegui fazer a configuração a tempo de vocês verem o som. Mas esse gamezinho nada mais é
do que um teste de conhecimento. Ele foi aplicado, Marcelo Boegger e nós fizemos essa aplicação num dos hospitais, que é o HCOR. A gente tem desde o Hospital Santo Antônio, em Barbalha, lá no interior do Crato cearense. A gente está falando sobre, está fazendo capacitações em ambientes muito mais pobres, né, do que o HCOR, e em organizações bem, principalmente nessas organizações onde o dinheiro é muito curto, essa capacitação conteúdo digital vai fazendo sentido. E aí, depois de ver o conteúdo digital, essas pessoas e fazerem o conteúdo digital ser percorrido, a gente está falando sobre fazer o game rodar. E aí o cara usa lá alguns minutinhos para ver esse game. Vocês não devem estar ouvindo o game, né, Raquel? Tem som, mas está bem baixinho. Então, na verdade, só para lembrar vocês que esse trabalho, dos 12 minutos, você conta a história em 1 minuto para fazer a introdução, e, basicamente, essa plataforma é o da Sábia, é uma plataforma alugada, e tem outras plataformas muito legais, mas essa especificamente da Sábia é genial, e você vai fazendo o funcionário fazer o teste de conhecimento, e esse teste vai gerando notinhas, né, imediatas, não precisa ser proprietário da plataforma, não precisa ser proprietário de nenhum sistema complexo. Então, a pessoa joga, pode ser múltipla escolha. O storytelling hoje em dia, né, L mais M, a gente faz junto com o Marcelo Boegger, L mais M, o Marcelo, a gente faz o storytelling, constrói a produção, essas são fotos dentro do HCOR, por exemplo, e aí a gente faz, nesse caso, vai ser um treinamento de uma pessoa que tem que treinar para enfrentar um acompanhante que não quer deixar a pessoa entrar no quarto para fazer limpeza concorrente. Então, eu queria, na verdade, passar por esses temas e voltar aqui, conversar com vocês, para a gente fazer honra do nosso tempo, né? Que é deixar mais 10 minutinhos, talvez, para conversar, mas esse é o recado que eu queria dar. Falar um pouquinho do setor, falar um pouquinho da capacitação. Qual é o resultado disso, Raquel? O resultado no final é o seguinte: quando você faz capacitação com o manual do ursinho dormindo ali, essa capacitação do ursinho dormindo tem uma retenção que nunca é superior. Isso eu vivi junto com o Marcelo Boegger, com a Sueli Marques, a gente vive também transformando as organizações através da capacitação. Você tem um nível de absorção, infelizmente, muito baixo. E aí, hoje, quando você fala sobre conteúdo digital e jogo, quando você fala sobre combinar conteúdo digital e jogo mais teatralização presencial, aí nós estamos falando sobre um nível de absorção absurdamente alto. Porque as pessoas, obviamente, estão vivendo um dilúvio de informações. Você sai de 12%, 15% de absorção num ambiente de conteúdo convencional, manual, tal, provinha, para 72%, 80% de absorção no prazo relevante e, obviamente, comparado, né? Você vai dar o mesmo tempo de treinamento, conteúdo digital e game comparado com o manual. Agora, esse percentual, nós não defendemos, em nenhuma hipótese, a simples transferência da capacitação do manual para conteúdo digital. Isso não dá certo. A teatralização no dia a dia, principalmente em ambientes de interação com serviços, né, felizmente, como são os hospitais. Então, esse era o meu papo de hoje, desses 30 minutinhos, para honrar o período, e ficar à disposição para 10 minutos de papo, se você tiver paciência, se tiver alguma pergunta aí dos colegas. Foi maravilhoso, nossa, e assim, o quanto é que a gente enxerga isso no dia a dia da saúde, né? Porque tudo isso que você falou desde lá do início, toda a questão, né? Eu fiquei pensando aqui, MEPOB, né? MEPOB. Melhor estado possível de bem-estar. Esse napolitano, Raquel, MEPOB. MEPOB, Isso, pronto. Genial, fantástico. O que acontece, Laura, que a gente fica pensando, eu assim, na década de 2000, 2001, nós tivemos uma reforma enorme no hospital que eu estava trabalhando, e eu me lembro, até você contando, e aí vem a história na cabeça. Quando fizeram ficou lindo o hospital, ficou novo, aí
as enfermeiras, toda, ai, que bom, quarto novo, tudo novo, aquela coisa de gostar do ambiente, primeira vez que nós fomos colocar o paciente da cadeira de banho para urinar no vaso, o vaso com o tamanho errado, a cadeira não encaixava, né? Aí a gente parou para pensar, falei, escuta, mas por que dentro de um cenário que foi planejado, a equipe multiprofissional não participou do desenho? De um brainstorming com a equipe de arquitetura, de engenharia. Aí eu fiquei Mas, pensando... Raquel, sabe qual é a tristeza, Raquel, se me permitir? É que, às vezes, tem uma mentira de participação. Por quê? Você tem minutos espremidos para ver um projeto. E a gente, no design, há 300 anos já, Raquel, a gente no design, na engenharia de arquitetura, a gente é formado para projetar o futuro sonhado, representando-o através de desenhos lindos e tal, mas de prédio, sem contar a história com gente dentro. Isso. Então, Raquel, quando você entra numa reunião e vê o prédio, você está vendo natureza morta, mas você não está vendo a vida em movimento. Então, eu sou um absoluto defensor de que a formação nossa, e vocês como clientes, né, enfermagem, medicão, diretores, gestores, pressionem a arquitetura, engenharia e o design a falar, galera, eu não quero ver prédio, eu quero ver gente se mexendo, gente sentando na privada, gente sendo levantada. Eu quero saber como é que é o movimento da vida. Então, desculpe te interromper, mas eu falo que assim, tem uma mentira aí, Raquel, uma mentira que é meio tácita de todos, né? Os arquitetos e engenheiros. Eu não estou fazendo críticas aqui, eu estou falando só uma contribuição da vida real. Eu também apanhei um monte. Se você mostra o prédio, as pessoas ficam com vergonha de dizer que não estão entendendo nada sobre aqueles layouts. E aí você mostra uns vídeos lindos, nossa, que lindo, mas não tem gente dentro. Então, você, obviamente, percebeu na pele esse problema, porque a nossa formação de arquitetura e engenharia é para prédio, e os gestores estão acostumados há 300 anos a comprar assim. Então, tem acontecido, felizmente, né, e a gente tem vários exemplos bacanas, a gente vai mostrando isso, as pessoas, depois que veem isso, nunca mais querem ver layout do jeito prédio. Então, isso é legal. E esse movimento que você traz, que perpassa só essa questão de paredes e de estrutura, para o movimento dos processos que fazem melhoria da assistência, a melhoria da gestão, que é o tema focal aqui do nosso encontro, que muitas vezes o profissional não percebe, Lauri, talvez numa imersão como essas que você apresentou, ele começa a ter a ideia de que aquilo que ele muitas vezes vivencia de fora, como se fosse realmente um espectador, ele começa a perceber, por exemplo, aquele acúmulo de pessoas na entrada, como que eu vou melhorar essa agenda, como eu vou... Então, o game, né, ou a gamificação, ou a forma de eu tratar uma imersão e vivenciá-la, é o que muitas vezes falta. Mas aí que eu falo com o nosso público aqui, porque como nós estamos falando de um público que é voltado também para a educação corporativa em saúde, é um público da saúde, a gente precisa entender que a gente precisa ter também essa busca. Porque nós não conhecemos tudo e todas as áreas. A gente precisa de um especialista como você, de um especialista como outra, para a gente somar expertises para dar certo. E aí o El está me contando aqui que a gente tem pergunta no chat. O El, quer entrar? Fala aí, El. Exato. Olha, quando se fala do mundo dos games, eu sou muito suspeito, porque eu sou entusiasta daí, né? O game tem muito a ensinar para a gente, mais do que só diversão, né? É mais do que um simulador. É a forma, um ambiente onde você pode errar sem muito custo, né? Se você errar no game, tá tudo bem. Agora, na vida real, igual disse a Raquel aí, né? Adequação é difícil. O que a gente fala o risco no uso do simulador, no uso do game, ele é zero, né? Em comparação do que você vai fazer na vida real, ainda mais em saúde. Exatamente. Que é outra história. Qual que é a pergunta aí, El? Temos uma pergunta bem longa. Antes da pergunta, temos aqui a Ivone, que já se juntou a nós enquanto o Lauro falava, mas a pergunta da Ana Souza. Qual a sua experiência com atenção primária à saúde, setor público? O custo de um treinamento deste, você considera acessível? E quanto à participação do profissional médico, que na minha experiência é o profissional mais resistente à capacitação? Qual a sua vivência?
Ok, então vamos lá. Primeira resposta sobre a área pública. A gente trabalha, a LMM está há 33 anos, vai fazer 34 anos na área da saúde. A gente trabalha muito mais na área privada do que na área pública, mas a gente fez algumas coisas bem bacanas, as quais a gente se orgulha com prefeituras. Agora a gente está trabalhando com um projeto em Guararema, na prefeitura de Guararema, que vai ser inaugurado talvez ano que vem, como parte de um sistema de assistência onde um hospital regional pequeno ligado a UBSs e equipes de saúde da família. A gente fez um trabalho muito interessante na Fundação Lia Maria, que é uma fundação de uma senhora impressionante, que doou toda a fortuna dela para a própria fundação, de nome Lia Maria Guiar, em Campos do Jordão, para trabalhar com pessoas pobres com doenças crônicas em Campos do Jordão. Então, sim, Campos do Jordão tem pessoas pobres. E a senhora Lia Maria, nós juntamos a Fundação Lia Maria, desenhando um programa de assistência para a saúde pública, né? Porque, na verdade, é uma entidade privada, mas ela vai atuar em paralelo com o Serviço Público de Saúde de equipes da saúde da família, e quem vai operar esse trabalho vai ser o Sírio-Libanês, vai ser o que vai receber o dinheiro da Dona Lia para fazer chegar a saúde na ponta. Trabalhamos com a rede Luci Montoro, e a pergunta dela foi sobre médicos e sobre custo de capacitação. Então, nós treinamos 14 médicos num hospital chamado Santo Antônio, em Barbalha, no Crato cearense, que eu citei aqui, em coisas muito simples, tipo como ele vai fazer a prescrição dentro da lei para poder ser segura e evitar reparação e ações de reparação de danos. Então, ela tem razão. Os médicos, muitas vezes, como os arquitetos e neurocirurgiões, etc., eles acham mesmo que são deuses, né? Os neurocirurgiões têm uma velha piada no mercado que falam que eles têm certeza que são deuses, não é que eles acham. E os médicos, e os arquitetos e engenheiros, muitos deles que eu conheço, e eu não me excluo, eu não estou falando que eu também não tenha essa arrogância, eu só tenho, talvez, a estrada na vida de saber que eu sou arrogante e tentar me vigiar o tempo todo com isso. Os médicos são os mais resistentes, ela tem razão, mas eu acho que uma nova geração está buscando cada vez mais conhecimento de jeitos não convencionais. Hoje, a tecnologia de conteúdo digital já daqui a pouco vai ser convencional, porque a gente está vivendo uma transformação enorme, vai virar convencional. Mas tem muito médico se apropriando desse campo de querer se capacitar cada vez mais e não ter vergonha de dizer que não sabe. E a terceira coisa que ela perguntou é o custo. O custo de treinamento é definitivamente... Se você pega hoje uma equipe, vai pegar, por exemplo, um operador de plano de saúde e vai fazer todo o treinamento da equipe de atenção básica da operadora, e essa operadora tem, por exemplo, 50 mil vidas. E você vai treinar toda a galera da atenção básica da operadora para fazer gestão de saúde populacional, fazer todos os programas. Digamos que você gaste, digamos que para fazer presencial e os manuais você gaste 100 dinheiros. A ordem de grandeza acaba sendo a seguinte: você acaba gastando 100 dinheiros para treinar todo mundo e fica, no final do dia, o legado é um manual rígido, que tem dificuldade de transformação, com 12%, 15% de absorção. Então, você gastou 100 dinheiro, mas, de verdade, a absorção tem que ser medida, né, para ter custo-efetividade. Quando você pega os mesmos 100 dinheiros e leva essa absorção para 72% a 78%, você está falando sobre a entrega de valor. Então, a resposta a ela, eu não vou dar uma resposta objetiva, e se ela quiser mandar uma pergunta, a gente responde sim, mas para não incorrer no risco de falar uma bobagem pecuniária, de grana, eu falo em percentual de absorção, tá bom? Maravilha, excelente. Mais alguma coisa aí, Noel? Por enquanto ainda não, podem continuar mandando suas perguntas. O que me chamou a atenção também na sua fala é a questão da transformação cultural, Lauro. Sim. Porque não é fácil, né? Eu acho que é uma questão, a questão cultural, muitas vezes ela vem de berço, e se a gente não tem uma estratégia dentro das empresas para a gente poder trazer não só para a cultura organizacional os modelos de transformação existentes, né, no universo, no mundo, e aí é o que muitas vezes eu faço analogia com outros serviços fora do Brasil. Por que a coisa às vezes caminha mais rápido e aqui às vezes é um pouco mais lento?
não é só por questões, é também por questões culturais? O que você também tem a nos dizer, da sua experiência, é que quando a gente coloca essa transformação, essa cultura, ela vem como embate ou ela vem com abertura? Como que é a tua Não, visão? eu acho que, na verdade, assim, ela expõe o mau líder que se defende, e são, felizmente, poucas pessoas que são assim, né? Mas ele expõe um modelo como esse de transformação da capacitação para combinar conteúdo digital e game com teatralização, ele expõe o mau líder que muitas vezes se esconde nas barreiras criadas internamente, falando para o chefe dele, que é a questão da mão de obra e etc., é difícil. A gente tem usado, por exemplo, o conteúdo digital para recrutamento. Porque, na verdade, quando você começa da base, fala, bom, eu vou recrutar para saber se ele entende, porque aí você não está querendo que o cara entenda todos os processos da sua casa. Então, você quer saber, por exemplo, se ele tem capacidade de avaliar comportamento. Então, por exemplo, naquele gamezinho que eu coloquei, a pessoa, o funcionário da limpeza se depara com uma situação onde a pessoa que está no quarto não quer deixá-la entrar, porque ela fala, não, você não vai entrar porque a pessoa está dormindo. Só que a limpeza concorrente é essencial para a segurança do paciente. A atitude pode ser, galera, então tá bom, fica aí que amanhã eu passo, ou seja, deixa de limpar. Atender o usuário, mas deixa de fazer uma coisa essencial. Isso é atitude e é também comportamento e é processo. Mas você pode também falar assim, não, peraí, olha, vamos lá, eu vou entrar, eu prometo ficar bem quietinho, faço só a retirada da roupa, quando ele acordar, você me chama que eu volto aqui, porque é essencial fazer a limpeza hoje. Pronto. Então, essa questão da transformação cultural, o líder, muitas vezes, ruim, fala que tudo é difícil na mudança cultural, porque ele tem dificuldades de aceitar uma série de transformações. Mas eu vejo com muito otimismo, viu, Raquel? Essa coisa que está acontecendo no Brasil e no mundo, de todo mundo, e nós aqui, né, nós temos um evento agora, né, que vai permitir, eu estou aqui na região das Missões, eu estou aqui do lado da Argentina, e estou aqui conversando com você, infelizmente, você não consegue ver meus olhos tão bem, eu não consigo ver seus olhos, minha câmera não é tão boa, mas a condição de me colocar no teu lugar e você no meu, e aí, claro, nós temos que treinar as pessoas também. Você falava sobre isso agora, antes de eu entrar. Tem que treinar as pessoas para um outro jeito de comunicação. Eu, por exemplo, fico irritado, Raquel, porque essa desgraçada dessa câmera, ela fica no alto do meu computador. Ela devia estar nos seus olhos. A câmera devia se mover. Como é que eu fico olhando? Eu fico olhando para você aqui, eu fico olhando ali, fico olhando... É horror esse negócio. Então, nós vamos ter que incentivar os fornecedores a fazerem tecnologia melhor para essa interação. A tal da experiência do usuário, né, Laura? Exatamente. Que a gente fala tanto, e com esse contexto da assistência remota, telemedicina, a gente fala muito disso. O quanto que para o usuário tudo isso também está sendo bom, benéfico com o uso de tecnologia. Tudo isso que você tratou agora na sua exposição, lá na primeira palestra eu até abordei, porque eu estava falando especificamente com os professores de saúde, os docentes, e a questão da multicompetência que esses profissionais precisam ter. A gente precisa ainda avançar, né, Laura? A gente precisa sair da casinha e avançar no território que muitas vezes nos tira da zona de conforto. Mas será, Raquel, que não é exatamente o mesmo dilema que tem na arquitetura e na engenharia? Porque, veja, eu sempre falo que a utilidade, a serventia do design, ela está aqui naquela frase do marketing, né? Quando alguém entra numa loja de ferragem para comprar uma broca, ele não quer uma broca, ele quer um furo na parede para pendurar um quadro, para desfrutar da vida. Nós usamos o design, muitas vezes, como o principal, e a gente acaba... A serventia dele, nada contra, a serventia do design para a construção é essencial, para especificar desempenho, orçar prédio, só que o que as pessoas querem não é o prédio, não é o design. As pessoas querem se cuidar num prédio seguro, que dê uma experiência legal, condições ambientais legais que não fritem meu metabolismo, visualizações bacanas das coisas, fluxos adequados para poder ter fluidez aerodinâmica. Quando a gente fala sobre a formação médica, Raquel, é um dilema parecido, porque a formação médica, muitas vezes, ela está despregada da visão da eficiência sistêmica. O medicão não faz
qualidade de atendimento sozinho, ele faz num conjunto que é uma escola de samba. E ele não é treinado para tocar e dançar em escola de samba, ele é treinado para aparecer sozinho na avenida. Então, essa questão da comunicação, isso vai na relação com o paciente. Tem médicos que continuam não olhando nos olhos dos pacientes, não olham, e essa questão da empatia, que é tão básica, né, de se colocar no lugar do outro, respeitar o outro, na formação médica ainda é um tema. Então, extraviamos-nos a tal ponto que talvez estejamos no bom caminho. Sim, mas eu acho que, assim, desde que a gente faça tudo com moderação, que você também colocou um ponto que eu coloquei lá, não, a capacitação presencial ela não vai ser totalmente substituída ou, né, substituída pela tecnologia ou por uma capacitação virtual. Ela veio para agregar, porque tem componentes na área da saúde que é insubstituível o toque, né? Mas a gente precisa ter essa moderação, e essa moderação muitas vezes vem das instituições formadoras, né, Laura? Vem da universidade, vem da capacitação em T&D, onde as pessoas precisam ter o discernimento que o uso moderado da tecnologia em determinadas situações, ela também tem que ser consciente, usada de forma consciente. Agora, eu acho que a transformação veio para ficar. Então, quando você pensa que, por exemplo, num prazo muito curto, a gente fez mais consultas em telemedicina do que em toda a história da implantação da telemedicina no mundo, num prazo de curtíssimo. Por quê? Porque agora veio a necessidade é rainha, né, do jogo. Então, não tem mais como não aderir. Agora, nós vamos ter que se transformar também para treinar para essa tecnologia. Eu sou completamente cético em relação ao desenho de softwares e soluções que serão simplesmente automatizações do trabalho humano, né? Eu sou completamente cético, e cético porque talvez seja um desejo disso não acontecer. Mas eu tenho certeza que a gente está vivendo, sim, uma transformação impressionante também no conteúdo digital. Mas eu sou muito otimista com essa transformação que está acontecendo. Essa transformação veio para ficar, e eu sou otimista porque eu acho que a sociedade, o ser humano é um bicho sobrevivente, né? A gente saiu das cavernas há 12 mil anos, a gente tem talvez 200 mil anos de Homo sapiens, e aí quando você pensa na história, nós estamos sendo atacados por um bichinho que é herdeiro, é descendente de um animal, de tipos de animais que estão no mundo há 3,5 bilhões de anos. E esse cara é um descendente, tá fazendo uma confusão na nossa vida, mas ele é um descendente de um ser muito mais velho que nós. Mas nós somos sobreviventes, a gente tem um pouco de razão e racionalidade, a gente deve vencer. Ótimo, muito bom. Lauro, queria agradecer muito a sua participação. Foi, assim, esclarecedor, nos traz muitas reflexões. Eu tenho certeza que, assim, todos que estão aqui conosco e os que ainda vão assistir, né, porque nós estamos deixando no YouTube gravado, certamente vão ganhar bastante com essas reflexões, e agradeço muito o seu tempo, sei que é precioso e né, o pai do Thomas e avô da Manuela, que é uma graça, adorei seu filho e sua neta, são lindos, parabéns, e muito obrigada mais uma vez por ter aceitado o convite. Raquel, de novo, eu faço meu enorme agradecimento, eu sou super honrado e estou sempre disponível para contribuir, para levar essa conversa sobre eficiência sistêmica no mundo da saúde e ter falado aqui um pouquinho sobre capacitação com a combinação de conteúdos digitais e games com teatralização, foi uma super honra. Um super abraço digital, por enquanto, para você. Fiquem bem, fiquem seguros. Até a próxima. Obrigada.